Vamos começar aqui, galera. Seguinte, o que que eu fiquei de falar com vocês nessa aula? Fiquei de falar o seguinte: a gente falou na aula anterior sobre o choque e o boss, certo? E sempre após um choque e um boss, vai criar uma referência. Por que que a gente está fazendo isso? A gente está fazendo tudo isso para você conseguir fazer a sua análise sozinho. Tá? A ideia desse contexto mais específico de cada estrutura, então a gente tem o primeiro passo, que é criar referência. Essa referência ela vem a partir de um Boswell-Choque. Então, a última aula a gente falou sobre o que é o Boswell-Choque, como encontrá-lo, porque eu vi muita gente errando isso, analisando essas estruturas de forma errada, tá? Daí, então, o primeiro passo é justamente esse: achar Bose-Choque e criar sua referência. Porque se você já faz isso errado, a sua estrutura futura, ela vem toda errada, tá? Para poder depois irmos para o segundo passo, tá? Que aí a gente vai entrar com regiões de prêmio e desconto. Então, vamos focar nisso aqui agora. Criação de referência. Dentro do nosso mercado, a gente tem, normalmente, tá, três estruturas, certo? Dessas três estruturas, eu defino elas como primária, secundária e terciária. Ah, Luiz, eu posso ter mais que quatro referências? Sim. Porém, aqui, isso aqui normalmente você vai ter em todos os contextos. Uma, duas, três. Referência primária, referência secundária, referência terciária, tá? Então, primeira referência, segunda referência, terceira referência. Tá. Então, da onde que vem essa movimentação? Primeiro movimento, né? Ele vem após um boss. O boss, ele é o segmento de uma tendência. Então, ó, repara que o mercado vem lá de um movimento altíssimo. Ele expande, mitiga. E o último rompimento do topo dele é criado o nosso boss. Então, o que que me interessa? Toda essa onda que fez esse rompimento, ó, deste fundo até este topo. Isso é uma onda, tá? A onda era caracterizada pelo fundo e pelo topo. A partir dessas duas estruturas, cria-se a sua referência. Isso aqui a gente está olhando no gráfico de 60 minutos, por exemplo. E aí você pode dizer que você encontrou a sua referência macro, certo? Encontramos a nossa referência macro. Bom, encontrando essa referência macro, você internamente dela, por exemplo, você está olhando aqui, o mercado está fazendo fundo ascendente, fundo ascendente. O que é importante você definir nesse momento? Por exemplo, esse fundo, ó. O que que tem esse fundo? Esse fundo, ele será a perda de referência primária. Então, quando você está olhando esse cara aqui, quando ele perder essa estrutura, quer dizer o quê? Que toda essa referência primária foi embora, foi para o saco, você apaga ela. Enquanto ele estiver dentro dela, você está querendo comprar nessa região de desconto, aqui no final do movimento, certo? Bom, entendendo isso, Luiz, eu estou vendo aqui que o mercado ele caracteriza o choque depois de um fundo ascendente e o mercado faz um fundo descendente. Então eu posso dizer que aqui temos um choque, Luiz? Sim. Mas você me disse lá no primeiro conceito que sempre após um boss ou um choque, cria-se uma referência para mim. Exatamente. Então, a criação de referência sua, ó, vem com esta onda. Então, essa onda te gera uma nova referência. E aqui a gente chama ela, por exemplo, lá nos 15 minutos, né, de
referência secundária. O que eu quero dizer com isso? Que a minha referência primária, ela é a maior. Internamente dela, você vai encontrar a sua referência secundária. Internamente da secundária, você encontra a sua terciária. Tá vendo que é sempre uma interna da outra? Essa é a grande estrutura do mercado. Referências internas. Lógico que quando você concorda comigo, se você achar uma referência dentro da outra, uma referência dentro da outra, uma referência dentro da outra, achar cinco, seis referências uma dentro da outra, você tem que parar e refletir. Refletir o quê? Que o mercado está consolidando. Então, essa consolidação de mercado também não pode ser muito boa para a gente, às vezes. Tá? Ah, Luiz, então você criou uma secundária. Exatamente. E aí você vai tratar o prêmio e desconto nela. E aqui é interessante a gente entender, porque, ó, o que eu quero que vocês reflitam, ó. Repara aqui, ó, prêmio da secundária, prêmio da primária. Isso aqui é muito importante. Porque eu tenho a intersecção de prêmio com prêmio. Eu tenho duas estruturas me contando que o preço está caro. O que isso quer dizer? Que é uma região vendedora nas duas estruturas. Então, eu tenho a ligação, a comunicação saudável das duas referências, tá? Deixa eu apagar aqui só para não ficar muito bagunçado. Eu quero ainda traçar uma texto. Então, por exemplo, aí o mercado veio aqui, criou uma liquidez para a gente e executou, por exemplo, um order block meu aqui, ó. Então, ele foi lá e fez essa venda. Ele deu uma venda. Vamos supor que você não conseguiu pegar esta venda, certo? Você não conseguiu executar esta venda. O que você vai fazer? Você vai partir para outra exposição, né? Ó, ó. Que eu tenho aqui? Ah, Luiz, eu estou vendo aqui a seguinte situação. O mercado tinha fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo descendente. Você tem aqui uma estrutura de choque novamente. Ou seja, sempre após um bóson choque, cria-se, uma nova referência. Nesse caso da Azul, eu estou olhando, por exemplo, em 5 minutos, que seria a minha referência terciária. Olhei essa referência terciária, eu tenho três estruturas. Aqui, no caso, você estaria ó, tomando essa liquidez e executando um POI para essa movimentação, né? Então, isso aqui seria a nossa famosa entrada por confirmação. Tá, Luiz, aí, quando perdeu esse fundo, eu entendo que isso seja um boss da minha referência secundária. Por isso, eu separo as minhas estruturas, boss secundário, para eu não me perder, porque eu tenho boss terciário, eu tenho boss primário, boss primário, secundário e terciário. E eu tenho choque primário, secundário e terciário. Então, escreve isso dentro do seu trading view, do seu profit, que seja, para você não se perder. Porque quando esse mercado romper aqui, eu tenho um boss. E o que você tem que pensar? Lá no primeiro conceito, sempre após um Bose choque, cria-se uma referência. Então, essa referência, ó, de expansão, mitigação e expansão, ela está sendo perdida. Então, essa referência verde, ó, agora ela vem para cá. Ó, tá? Então, essa referência verde minha agora, que é a minha secundária, ela vem para cá. Essa aqui, ó, você pode apagar, ó. E essa terciária minha foi pro saco também. Então você agora só tem primária ainda, ó, aquela grandona, e a secundária. Entendi, Luiz. Então você está me dizendo que o mercado ainda pode vir aqui nessa região, criar uma liquidez, executar essa liquidez aqui e continuar essa movimentação? Pode. Aí você tem de novo um boss secundário aqui nessa região. Agora eu quero que vocês reparem só. Essa região verde, ela vem
para cá. Tô conseguindo pegar, oh, meu Deus. Para cá. E aí, olha que interessante. Lá no macro, você está olhando um POI aqui na primária, ó. Ah, Luiz, eu posso comprar ele? Faz sua análise. Qual que é a sua análise? Cara, todo desconto da minha primária no desconto da minha secundária. As duas estão te dizendo que são regiões baratas. Aí você tem duas opções aqui que não é o tema da aula, mas você tem a opção de entrar por risco, ou seja, bater a entrada aqui stop descolado, tá? Ou esperar a sua entrada por confirmação. Então, deixa eu apagar aqui, ó. Então, tá vendo? Que essa intersecção de estruturas, ela é muito importante. Por quê? Porque você está casando, você tem duas coisas te falando o que é caro, você tem duas coisas te falando o que é barato. Quando você tem conflito de interesse, como por exemplo o que vai acontecer aqui, ó, vamos supor, ó, o mercado veio, te deu uma entrada de risco ou uma entrada, ó, de confirmação. E aí o mercado vem e rompe novamente. Aí ele vem testar o final dessa estrutura. Deixa eu abaixar isso aqui, ó. Olha que interessante onde eu quero chegar. Você tem novamente um boss secundário. E aí você vai se perguntar: qual foi a onda que rompeu meu boss secundário? Foi essa onda. Então você vai trazer a sua secundária para cá. Agora, olha que interessante. Você tem prêmio e desconto. Você tem desconto da marca. O que está interligando aqui? Desconto com desconto. Então você tem duas estruturas te falando que está barato comprar. Certo? Deixa eu chegar para cá, ó. Está barato comprar. Beleza. Você tem essas duas estruturas falando que está barato comprar. Mas e, beleza, aí você comprou, tal, tal, tal. E na hora que o mercado chegar aqui e tem um POI aqui de venda, você quer vender? Aí não é a melhor situação para você vender. Por quê? Porque você não tem a comunicação de referência. Você tem uma região que diz na macro que é barato e uma região na micro que diz que é caro. Então, você está vendo que as referências não estão se comunicando. Isso é um problema. Tá, Luiz, o que que você faz numa situação dessa? Nada. Eu espero. Tá, Luiz, você espera o quê? Eu espero essa referência ser perdida, que aqui, ó, a gente trata essa estrutura como perda de referência secundária. E aí, para quê? Por quê? Deixa eu apagar só isso aqui para não ficar público. Porque a hora que o mercado vira aqui, ó, e perder essa estrutura, esse cara eu vou apagar. E aí, isso aqui vai ser tipo o meu choque secundário. E aí você vai pegar a nova onda, que é essa, ó, a onda que rompeu a estrutura secundária, e traçar lá seu topo e fundo. Aí você já vai ter uma relação ao contrário, onde lá na macro está dizendo que é desconto e na micro dizendo que é desconto. Opa, se comunicaram novamente. Vocês entenderam isso? Então, existe a comunicação entre as referências. Se você tem uma referência primária alinhada com a secundária, alinhada com a terciária, é a sua melhor situação. É aquela situação que a gente fala de trade de livro, né? Você tem essa situação. Agora, quando você tem uma primária falando que é compra, uma secundária falando que é venda lá na região do desconto da macro, você não tem referências se comunicando. Isso é ruim. O que que você faz numa situação dessa? Espera elas se comunicarem. Por isso que fica essa estrutura confusa às vezes. A galera se perde no meio das referências, tá? A galera se perde no meio das referências. Então isso é muito importante, tá? Isso é muito importante dessas estruturas, certo? Vamos só no gráfico, só para a gente entender isso. E eu não quero prolongar muito com vocês, e eu já tiro dúvidas. Podemos pegar aqui no índice, por exemplo. Olha que interessante, ó. Aqui, ó. Aqui tem uma estrutura legal.
Deixa eu trazer. Tá, pode ser aqui mesmo. Ó, cadê minha caneta? Olha aqui. Topo. Onda que rompeu o topo. Crio minha referência. Tá? O mercado mitigou, ou seja, veio até os 50? Não. Então estende sua referência. Mercado toma liquidez e vem aqui. Aqui a gente consegue já fazer o seguinte, ó. A gente já fez isso hoje. Fundo ascendente, 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 fundo descendente. Choque da movimentação. Sempre após um bóson choque, cria-se uma referência. Tá? A pergunta aqui é, essa região aqui, ó, da secundária é desconto. Aqui embaixo interliga com o desconto da macro. Então, essa região ela é compradora. Tá vendo? A intersecção das duas, que é esse ponto aqui. Ela é compradora, é uma região onde tem demanda, tá? Agora, o mercado entra aqui. Prêmio da macro. Desculpa, da micro. Prêmio da macro. Estão se comunicando? Estão. Mas aqui tem um pequeno detalhe. Qual que é esse pequeno detalhe? O mercado já mitigou. O mercado, qual que é a movimentação natural do mercado? Movimento de expansão, movimento de mitigação. Qual que é o próximo? Ele expande novamente. Então, essas vendas são perigosas. A não ser que tenha quebra de estrutura, é um pouco mais saudável. Então, assim, não é que são vendas erradas, são vendas perigosas, não são a melhor estrutura, igual eu falei hoje. Cara, essas vendas existem, mas elas não são a melhor situação, porque o foco do mercado está vindo de romper boss primário. Então, é muito saudável que ele rompa o topo, porque ele já buscou a liquidez necessária lá embaixo. Diferente de uma situação assim, por exemplo, ó. Boss secundário, o mercado vem e cria referência. E olha o que que eu vou fazer, ó. Olha a onda, ó. A onda expandiu, mitigou, expandiu. O rompimento está aqui. Então você vai se perguntar qual foi a onda que rompeu, tá? Foi essa onda, desculpa. Foi essa onda? Foi essa? Foi essa? Foi essa? Foi essa? Então, opa, você pode trazer, ó, uma onda do rompimento aqui. Ó, que legal. Aí, por exemplo, o mercado está aqui, ó, certo? Aí você lá, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Fundo descendente, choque. O choque ele vai te criar uma nova referência. Agora aqui é uma situação, por exemplo, deixa eu cair por 5 minutos. Aqui é uma situação. O mercado está me dando uma referência e uma venda aqui, ó. Agora a pergunta que você tem que se fazer é, deixa eu arrumar isso aqui, ó. O mercado está aqui, ó. O mercado está no prêmio da micro, prêmio da macro. É uma venda boa? É. O mercado já mitigou? Não. O mercado ainda pode vir aqui? Pode. Então eu posso bater essa venda? Pode. Essa venda é muito mais saudável do que aquela outra. Diferente quando o mercado mitiga e você vem tentar vender aqui, ó. Essa venda já não é boa. Porque o mercado já mitigou, ele já buscou liquidez suficiente. O foco dele está de romper tudo. Só que o mercado não executa, né? Ó, ele vai lá e vai embora, ó. Ó, aí agora o mercado veio para cá. Aí você veio, mitigou, expandiu, mitigou. Aí você está nessa referência, ó. Essa venda, ela é boa? Já tem que tomar cuidado. Ah, mas Luiz, eu tô no prêmio aqui. Beleza, tá justo, tá certo. Mas ela já começa a ficar um pouco agressiva, porque o mercado, a partir daqui, ele pode começar a voltar, tá? O mercado, a partir daqui, já pode começar a voltar. Não, não sei o que ele faz, ó. Ó, tanto que ele abre guepado já no movimento autista, querendo romper estrutura, tá? Então é isso que você tem que observar. Tracem a sua referência primária e secundária e ver se elas se comunicam.
Porque se elas se comunicarem, pô, show de bola. Se elas não estiverem se comunicando, eu indico você tirar um pouco o pé, tomar um pouquinho mais de cuidado, porque talvez essa comunicação pode ser um stop seu, entendeu? Vocês entenderam isso, galera?